Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e eu vejo gente morta, o que aliás não é um problema. Falar com gente morta todo mundo fala, o problema é quando eles respondem, né? Oi galera, meu nome é Jussara e mediunidade. Só faço porque a espiritualidade não me deu alternativa. Fala aí povo, meu nome é Valdir e bora lá que hoje tem terceiro turno. Fala aí pessoal, eu sou o Dayan e hoje eu vou ser aqui o repórter por um dia. Repórter por um dia. Muito bem, vamos lá pessoal. Então, hoje o nosso tema, como vocês perceberam aí, é reunião mediúnica. Hoje nós vamos começar uma série de episódios sobre mediunidade. Nós estamos trabalhando a proposta de discutir mediunidade desde que o podcast começou e acho que esse é um bom momento para a gente dar a nossa contribuição. Acompanhe aí as nossas conversas sobre o assunto. Nós vamos linkar aí na descrição do episódio alguns livros e obras de referência. Aliás, nós conseguimos já iniciar esse trabalho no último episódio. Acompanhe, compartilhe o episódio se você gostar, vai lá na nossa página do Instagram. Você ouviu o episódio, gostou, ficou com dúvidas ou tem sugestões, manda um direct pra gente que a gente vai trazer aqui pra vocês já pra discutir se tudo der certo no próximo episódio, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, para os nossos ouvintes, deixa eu situá-los aqui rapidamente. Na segunda-feira, no SEAC, que é o Centro Espírita que nós frequentamos, é realizada uma reunião mediúnica. Então, nesse dia, nós nos reunimos lá em equipe. Então, nós temos os médiuns, né, que vão dar comunicação para os espíritos. Nós temos os dialogadores, que fazem, então, essa conversa, que pode ser um atendimento ou apenas um bate-papo, né, dependendo da necessidade de quem se comunica. E temos também outros colegas que fazem parte da chamada equipe de sustentação. Nós realizamos as preces introdutórias, fazemos os nossos estudos e aí depois iniciamos a reunião propriamente dita. Isso na segunda-feira à noite. Entretanto, a segunda-feira ela inicia já com o raiar do sol. Então, eu vou agora trazer aqui alguns questionamentos para os nossos companheiros que trabalham especificamente na área mediúnica para tirar aí algumas dúvidas e sanar algumas curiosidades nossas. Então, eu quero perguntar para vocês, Rodolfo, Jussara, Valdir, o seguinte. A dona Gildete, lá do Coab, ela nos escreveu a seguinte pergunta. Como é para vocês a segunda-feira de reunião? Olha aí, Dayan, eu tento ser prático com a segunda-feira e resolver as coisas evitando problemas objetivos, tá? Então, felizmente eu sou dono da minha agenda, eu não marco reunião para segunda-feira, porque eu não quero estar correndo o risco de estar irritado, estressado, nada do gênero. É bom ser chefe, né, Valdir? Médium que é chefe já torna a vida das pessoas mais fácil, né? Isso, nos livros do André Luiz tem isso, Jussara? Tu lembra o livro do André Luiz? E tem uma segunda vantagem em ser chefe, eu adianto a minha agenda, então eu consigo ir para casa mais cedo, deitar, descansar, tomar um banho e preparar física e psicologicamente para a reunião. É um espírito evoluído, né? Assim, já começou bem, né? É diferente. É um espírito organizado, Rodolfo. Organizado é diferente. Mas quando a gente pode pautar a própria agenda, é melhor, né? Mas enfim, continue, por favor, Valdir. E eu tenho uma outra regrinha muito objetiva para minha segunda-feira, que diz respeito à alimentação. Quase que um dogma para mim. Eu não como nada muito temperado, com cebola e com alho, porque eu não quero matar o dialogador com um bafo de tempero. Isso então, é importante. A minha segunda-feira tem uma alimentação bastante cuidadosa, especialmente nesse sentido. Eu como carne, eu como as minhas verduras, mas eu não coloco nada que tenha temperos, ainda que cozidos. Então, é uma preocupação aí com a fraternidade. Perfeito, eu acho excelente. Sabe o que me passou pela cabeça agora? Que acho que a gente não vai abandonar as máscaras nunca mais, né? Porque foi uma grande descoberta o uso de máscara, né? Foi uma dádiva. Mesmo com vacina, pós-Covid, quando a gente voltar para as reuniões, acho que máscara vai ser um negócio que vai ser bom manter, né? É bom. Viu, Valdir? Enquanto dialogador, eu aqui quero agradecer a consideração em nome de todos os dialogadores do Brasil, essa consideração que você tem, os demais deviam ter também, assim, os demais médiuns do país. Enfim, eu acho que, assim, como o Rodolfo, não fomos presenteados, né, com esse estilo de vida que o Valdir tem, né? Infelizmente, eu não faço a minha pauta, eu não faço a minha agenda, eu sou pautada e eu sou agendada. Assim, como eu também trabalho, assim, num ambiente onde alterações de humor e estresse são coisas frequentes,
né, com as pessoas que estão por lá, eu não consigo identificar muita diferenciação nesse dia, porque alguns médiuns falam, no dia de mediúnica eu tenho uma dor de cabeça absurda, eu começo a sentir uma alteração do ambiente energético. Como regra, por eu já viver num ritmo mais acelerado, de maior estresse, isso pra mim é normal, é frequente, é a vida que segue, né? Você já vai estar com dor de cabeça, de mau humor, com pressão, do mesmo jeito. Você tendo mediúnica, não tendo mediúnica. É da vida, da minha, no caso, né? Óbvio que em algumas situações, quando a gente vai fazer um atendimento à noite com algum tipo de espírito que seja um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, aí sim eu consigo perceber de fato essa alteração. Mas aí é uma coisa muito flagrante, é uma coisa muito, muito evidente. E quanto à segunda questão, que o Valdir já falou também, de preparo, alimentação, tudo mais, gostaria eu também de poder ir para casa, deitar, descansar, meditar, né? Tem um momento assim de maior tranquilidade. Infelizmente eu não tenho. Entretanto, eu acho que para mim também, uma das coisas mais importantes é a questão da alimentação mesmo. Tá? Mas eu acho que isso é para tudo. Se você vai fazer uma competição, você vai para uma reunião, algo desse gênero, você não ter uma alimentação que possa te causar algum desconforto, sono, peso no estômago, isso você já sai na frente. E é óbvio, né, esse carinho que a gente tem que ter pelos irmãos, que é você, né, ter uma alimentação que não vá prejudicá-los, né, com algum odor, alguma coisa assim. Então, basicamente é isso. A questão de meditação, de alguma outra coisa nesse sentido, eu acho válido. Mas não é algo que eu consiga fazer e também não acredito que seja algo que me prejudique demais no momento que eu vou para a mediúnica. Agora, o que eu tento sempre fazer é estar presente. Isso significa o quê? No momento que eu vou para a mediúnica, eu estou na mediúnica. Eu foco naquele ambiente, naquele momento, e tento, ao máximo possível, afastar qualquer tipo de preocupação, resolução de problema daquela hora. Porque ali é um trabalho que eu tenho que desenvolver e eu preciso estar presente 100%. Essa é uma discussão, acho que das mais valiosas. Eu tenho certeza que os ouvintes que estão nos acompanhando, né, e que ou participam ou têm curiosidade sobre como participar de mediúnicas, têm muito interesse nesse assunto. Para os nossos ouvintes saberem, né, eu não sou o tipo de médium muito espontâneo, e de nós três que estamos dando um depoimento aqui hoje, eu comecei mais tarde. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo de que o método funciona. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso depois, né, Dayan, em outros momentos. Mas para mim o dia da mediúnica é um dia normal, um pouco como a Jussara, o trabalho já é muito cheio de pressões, né? Eu tenho 2 filhos, então além do trabalho de 3 turnos, é um leve trás, é sempre cuidar da casa, gerenciar as coisas de casa, então uma vida estressante normal, cheia de complexidades que faz com que a gente nunca possa parar e ter um tempo para respirar ou ter uma folga, né? Os únicos cuidados que eu costumo tomar que são diferentes, no meu caso, são os de procurar ao máximo, à medida em que o tempo da reunião vai chegando, né? A gente faz as reuniões às 7h30, né? É tomar cuidado para, no caminho do centro, tentar ir me desligando do trabalho, dirigir, deixar uma música mais calma e tentar ir me desvencilhando, né? Olhando para trás, vendo o modo como a gente se organizou para começar a mediúnica, eu comecei a me arrepender. Para o nosso ouvinte se situar, nós somos amigos há muito tempo, né? Nós somos amigos de infância, alguns de nós. E a gente tem um estilo bem low profile, né? Para dizer assim, né? A gente trata as coisas com muita objetividade, pragmaticidade e tal, mas às vezes o preço é caro. Então, por exemplo, quando a gente chega no centro, a gente fica conversando sobre a vida, fala de futebol, tá, né, dos problemas do mundo. E o nosso tempo de recolhimento sempre foi muito pequeno. Com o passar dos meses e dos anos, eu comecei a achar que esse tempo tinha que ser maior. Porque junta o estresse do dia a dia e as pressões, né, que a gente acumula, aí chega no centro, a gente tá ali, fala de política, fala de futebol, fala do trabalho, né? Aí vamos começar a reunião, aí vem a sobrecarga do contato mediúnico, que é muito natural, isso que a gente falou, concentração, é um trabalho, tem gasto de energia,
né? Você tem muita coisa para fazer durante a reunião, a barra pesa, então não é fácil. Mas o meu principal cuidado ao longo do dia é tentar me preparar quando eu tô indo a caminho do trabalho, da reunião, e tentar me concentrar nela, como a Jussara falou. Tem um outro ouvinte aqui que mandou uma pergunta bem cabeluda, hein? O Anderson, lá do Pedacinho de Chão, ele pergunta o seguinte: fazer sexo antes da mediúnica é bom ou ruim para o trabalho? E aí, Anderson, eu já te respondo o seguinte: claro que sexo é bom. Só que eu quero saber é de vocês, se isso atrapalha o trabalho, ou se isso deixa o trabalho fluir melhor, né? Porque sexualmente satisfeito ali, o médium teria menos uma coisa, né, para se desconcentrar durante a atenção. Como é a relação de vocês entre sexo e mediunidade? Vocês são igual o jogador de futebol que fica na concentração e evita? Isso é irrelevante para a vida aí do trabalho? Olha, bicho, é relevante, olha. Absolutamente irrelevante. Irrelevante. É fantástico, fantástico. Legal, é top, mas... Eu pergunto por quê? Porque se você pegar alguns livrinhos, alguns manuais, tem esses contos da carochinha. Inclusive no que diz respeito ao trabalho de passe. Olha, no dia que você vai dar passe, evite fazer sexo. Falei, mano, mas pera lá, qual é a relação que tem, né? Ficou essa curiosidade. Vocês, enquanto trabalhadores, não percebem nenhuma diferença com relação a isso. Eu, particularmente, eu iria trabalhar muito bem. Não, eu não percebo nenhuma alteração em relação a essa situação. De fato, eu acredito que essas informações que vêm em alguns livros mediúnicos é porque a energia sexual é um tipo de energia e que talvez seja a questão de direcionamento energético, manipulação desse tipo de energia criadora para uma outra atividade, e se você fizer sexo, isso talvez possa deixar você sem energia. Mas, cara, francamente, deixar sem energia ou te dar energia vai muito da pessoa, vai do médium e vai de você, com quem você está fazendo sexo. Entendeu? Então... Sabe a que eu atribuo esse tipo de curiosidade, o gastar em páginas de livro escrevendo sobre isso? A cultura de preconceito e conservadorismo típica de ambientes religiosos. As pessoas ficam muito preocupadas com esse tipo de assunto por causa da mistificação em torno da sexualidade e do controle sobre a vida das outras. O simples fato de ser dirigindo pro centro antes da reunião é muito mais desafiador. Ainda mais se você mora numa cidade em que a gente mora, né? Onde acidentes de trânsito são mais frequentes que chuva. E nós pegamos o trânsito de saída de porta de escola, né? Claro. De saída do trabalho, as pessoas se deslocando do centro pro bairro num tráfego muito intenso. Enfim, isso gasta mais energia do que praticamente qualquer outra coisa, né? E geralmente, hoje em dia, você se desloca o seu dia de trabalho estressante em que você pegou as crianças correndo, deixou em casa, providenciou a janta, saiu correndo pro centro, você ainda sai olhando no celular, porque o trabalho não terminou, as pessoas estão mandando mensagem, tem coisas pendentes para amanhã, e etc. Isso vai ocupando a tua vida mental de uma forma que você começa a fazer oração de abertura dos trabalhos, e você está lutando herculeamente para se livrar dessas influências mentais. Então, a gente falou da comida, né? Vale a pena dizer aqui, acho que o mais simples a Jussara deu a melhor explicação. Por analogia, você vai para uma competição, né? Você tem uma luta ali no seu tatame, ou você vai ter uma partida que vai começar, ou está perante uma banca, né? Vai fazer uma arguição no tribunal ali diante de um caso mais difícil. O que você faz? Eu me alimento com moderação, obviamente, eu não vou consumir álcool antes do trabalho, e eu tenho ali um momento mais difícil, eu quero a minha concentração límpida, cristalina ao máximo. A analogia serve para a mediúnica também. Como o espiritismo não é materialista, nós não temos prescrições duras demais, rígidas demais sobre o comportamento material das pessoas. Vale uma regra de moderação que pode ser utilizada, inclusive, em outros momentos da vida que são semelhantes, que exigem da gente concentração, esforço, uma mente límpida, clara, focada, né, Jussara? Claro. Capaz de botar foco no presente, né? Ter uma atenção voltada plena para o que você está fazendo. É só usar analogia. Inclusive, eu não me vejo comendo uma feijoada, uma buchada de bode e depois ir ao fórum trabalhar, fazer audiência. Você não vai fazer um negócio desse, dar uma aula ou uma palestra, você não vai se arriscar a passar mal, enfim, né? Ter algum problema por causa do excesso, enfim. Oi, e na boa daí, ó, segunda-feira, depois do dia estressante de trabalho, você ainda ir pra casa, fazer sexo, olha, ia ser uma vitória. Quantos anos tem essa pessoa, né? Você fica assim,
amigo, irmã... É uma vitória, assim, viu? Né? Tudo tem seu lugar, tudo tem seu tempo. Nós temos trabalhos até semelhantes, né? E a formação de graduação de todos nós é a mesma. Eu imagino lá um técnico de enfermagem saindo para um plantão difícil e que vai começar no PS de Covid. Falando, amigo, assim, o café da manhã tem que ser mais reforçado, mas de resto o cara tenta ali, bota uma musiquinha no ouvido, né? Vai mais tranquilo. Ele falou assim, cara, vou chegar lá, vai ser um ambiente bem, né? Desafiador, vou bem disposto, vou equilibrado, vou saudável, não é fácil. Enfim, já tive que trabalhar antes de sair de casa, porque tenho pessoas que eu cuido, né? Então é semelhante, não há mistério, nem misticismo, né? Agora vamos lá. Vocês passaram aí pelas suas rotinas diárias, né? As rotinas de trabalho, família, enfim. Chegaram ao centro. O trabalho vai começar. Mas antes de começar, eu acho que uma curiosidade, né? Eu sei, obviamente, qual é a mediunidade de vocês, pelo menos a básica, mas digam aí para os nossos ouvintes, qual é a mediunidade que vocês possuem e se possuem mais de uma, né? E as utilizam no trabalho? Bem, no trabalho, no caso, eu utilizo a psicofonia, né? Você dá passividade pro espírito e aí você fala, né? Você utiliza as suas cordas vocais, enfim, para transmitir aquela mensagem, aquela informação, aquele pedido, aquele desejo do espírito, né, naquele momento. Então, a princípio, no centro, naquele trabalho específico, a minha mediunidade é essa, né? Agora, é óbvio, né, a maioria dos médiuns, ele tem uma mediunidade, ou psicografia, psicofonia, o que é que seja, um pouco mais desenvolvido, mas normalmente, não é sempre, mas normalmente isso vem também com outras percepções, né? A questão intuitiva de você, de repente, você perceber mudanças muito fortes e estruturais, energéticas no ambiente, ou você perceber algo que está acontecendo de forma muito clara, como se fosse uma visão. Eu também tenho desprendimento noturno, ou desprendimento durante a passividade e conseguir visualizar determinadas situações também, né? Mas vamos dizer assim, carro-chefe, né? O que é feito ali, no meu caso, é psicofonia. Perfeito. Então tem um pacotezinho ali. Também não é uma coisa pack, só fechada. É um packzinho. O principal é isso, mas eu também tenho essas percepções, assim, sabe? Isso. Bacana, legal. Rodolfo, e você? Eu sou aquele médium chato, né? Eu dou muito trabalho, assim, pros dialogadores. Eu que eu digo. Eu tenho muita dificuldade, assim, em, como a gente costuma dizer, dar a passividade com mais passividade, né? Então eu fico interrogando mesmo, eu fico conversando com os espíritos, eu fico conversando com os trabalhadores ali em volta, eu quero mais informações, eu quero mais dados, eu sou o último a falar. A psicofonia, inclusive, é a mediunidade mais usada pelo nosso grupo, né? E até porque o nosso grupo é um grupo de assistência espiritual, então é o que parece mais conveniente. Eu venho desenvolvendo uma intuição cada vez mais afiada ao longo do tempo e percepções cada vez mais nítidas, mas bem devagarzinho. É um trabalho que, no meu caso, tem sido um trabalho bastante complicado, bastante difícil. Eu gasto muita energia mental para poder desenvolver essa capacidade, né? Mas, de todo modo, o que a gente vem percebendo no nosso grupo é que o método funciona, ou seja, nós temos outros médiums e a gente consegue trocar informações que nos ajudam a verificar melhor a validade e a veracidade do fenômeno. Então isso tem me deixado bastante tranquilo. Não tenho me preocupado muito com isso, mas depois a gente vai falar um pouco sobre, né? Mas sim, da psicofonia e, como a Jussara falou, com o tempo e a disciplina, a intuição vai melhorando bastante. Show. Valdir, e você, meu caro? Eu acho que eu sou o que tem mais tempo de prática mediúnica de nós todos. São quase 20 anos entre inda e vindas. Eu fiz experiências uma época com a psicografia, mas não me funcionou bem, enfim. Não consegui progredir, não me interessei por progredir nisso. Assim como o Rodolfo e a Jussara, também na psicofonia, mas eu acho que eu tenho menos dificuldades para permitir a comunicação do que o Rodolfo. Então, acho que o meu tempo de prática tá contando aí. Menos dificuldade, né? O Valdir é daqueles que chega no centro mediunizado, né? Ele começa a... Já chega lá. Ele começa a ter, digamos assim, problemas. Veja, o desenvolvimento e educação da mediunidade, há muita divergência, né, Daiane, sobre o uso desses termos, a gente vai falar disso depois. O Valdir já dá conta do fenômeno há muito tempo, né? Ele já tem uma mediunidade bem mais, abre aspas, natural, né? Ou, enfim, não sei qual seria o melhor termo para dizer do que eu, sem dúvida. Se a gente pudesse botar numa escala, ele tá numa ponta, a Jussara tá no meio e eu tô na outra ponta, né?
Inclusive, essa é a ordem no centro. Mas é verdade. Eu, como converso com os três, eu percebo assim também. O Valdir, ele é fácil para você verificar que ele já está envolvido, que ele está pronto para fazer o diálogo, e a conversa com ele também é bastante direta, assim, flui bastante. Muito bem, vamos prosseguindo aqui então. Já que vocês estavam falando desse processo, no SEAC existia, né? Eu posso falar existia porque tem um ano que a gente não consegue ir lá para fazer as reuniões. Nós iniciamos ali com uma prece, depois nós temos ali um breve estudo e depois começaria a reunião com a preparação, os passos iniciais, todo mundo tomando seus assentos na sala, conforme a sua participação, conforme a sua equipe. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, em que momento para vocês a reunião começa de verdade, né? Ou seja, em que momento a conexão ocorre, né, com os espíritos, para cada um? É antes em casa, eu já saio com todo mundo, é no momento que eu ponho o pé, é só na hora da prece, é apenas quando o dirigente fala a partir desse momento, estão liberadas, né, as comunicações. Como é que para vocês inicia realmente a mediúnica? Falei, agora começou. Isso varia muito, de reunião para reunião. A aproximação do espírito eu percebo mais ou menos durante o dia. Está querendo saber no momento que, por exemplo, há o transe mediúnico, a passividade começa a ser dada, para mim, que eu consigo lidar bem com essa questão, para mim, normalmente, ela é muito rápida. Começa no momento que o dirigente fala. Lógico, começo a sentir alteração no ambiente. O ambiente, eu sinto umas sensações, alterações energéticas, dependendo da reunião. Eu vejo a aproximação do grupo de espíritos, de quem vai chegar naquela noite, ou intuo o tipo de espíritos que vão ser atendidos, mas é nesse momento, quando ele fala, tá liberado, é que aí eu começo a fazer essa conexão. E que normalmente, é como eu falo, normalmente ela é muito rápida. Agora, óbvio, existem situações em que tem espíritos, até a gente brinca, né? Espíritos que querem se esconder. Eu sei que eu vou ter que dar passividade para aquele espírito específico, mas o sujeito não quer se manifestar por alguns problemas específicos, né? Então ele se esconde, ele fica tentando ludibriar os dialogadores, enfim. Mas o momento para mim é mais ou menos assim, né? É bem rápido, alteração do ambiente, e o dirigente falou assim, ó, tá liberado, aí eu já começo a fazer o meu trabalho de captação, de pegação. Esse daqui vai, enfim. Para mim funciona um pouco diferente, talvez porque eu consiga fazer essa pausa no fim do dia, né, e me relaxar e tal. Então eu não sinto uma presença individualizada durante o dia, nem nada assim, mas não raro eu tenho algumas sensações desagradáveis. É mais como um borrão do que como um ponto, sabe? Então, como eu não gosto de futebol, eu não chego na segunda-feira no centro e vou comentar sobre a rodada do fim de semana. Eu consigo chegar mais cedo porque, enfim, eu tenho um dia organizado. Tu vê que os espíritos mais compromissados moralmente, né, eles trazem essa marca, né, cara? Não sabem aproveitar as coisas mais legais. Pois é, aí eu chego, sento no meu cantinho, pego a minha água e a partir dali eu vou começar a me integrar mentalmente com a reunião. Então, em vez de falar das sucessivas derrotas do Flamengo nos anos anteriores, ou dos sofrimentos do Corinthians... Põe muito anteriores, né, Valdir? Acho que as pessoas nem lembram mais que tempo era esse, né? Aí, enfim, eu sento ali, fico no meu cantinho. Ali eu ainda, fazendo um reparo, a intervenção anterior do Rodolfo, eu não chego mediunizado no centro, eu não chego em transe, eu não chego nada assim. Eu chego geralmente... quase carregado, precisando de ajuda para descer do carro. Num estado meditativo. Eu estou quieto, eu estou introspectivo, mas eu estou plenamente consciente de mim, plenamente consciente de onde estou, das minhas faculdades. Não há nenhum tipo de desequilíbrio nesse ponto. Então eu sento ali no canto. Não, você é um médium muito bem treinado, você tem excelente autocontrole. O que eu quis dizer foi que as suas percepções a respeito do que está acontecendo já e do que vai acontecer são muito maiores do que as nossas. Enfim, eu não sei, mas o fato é que eu prefiro chegar, sentar e ficar quietinho ali no começo. É o que eu faço normalmente e isso me ajuda a estar conectado com o ambiente geral da reunião e não com um espírito específico. Então, não estou ainda em sintonia com ninguém, mas eu já estou apto a qualquer sintonia. Então, como a Sara falou, depois que o dirigente da reunião inicia, as sintonias são muito simples para mim, elas acontecem com bastante facilidade.
Bom, no meu caso, eu costumo dizer que eu sou o camisa 12, né? Eu sou o primeiro reserva. O problema é que o nosso time nunca joga com 11, então eu sou obrigado toda reunião a ser utilizado com muito mais frequência do que seria esperado, né? Aí com o tempo eu fui desenvolvendo uma capacidade de ser mais útil. Então pra mim só depois que mandam. Eu sou um trabalhador obediente, então eu fico procurando melhorar a minha percepção do que está acontecendo na reunião, fico procurando me informar bem sobre a sequência do que deve acontecer, e na maior parte das vezes, depois que todo mundo começou a trabalhar, aí eu consigo sentir mais o envolvimento dos espíritos, né? É importante a gente lembrar, né, Dayan, pro ouvinte, que o que os espíritos dizem, né, na literatura espírita é que o relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo material acontece o tempo todo. Todo mundo, médium ou não, está envolvido pela realidade espiritual em casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? Perfeito. A gente está meio que discutindo aqui o que a gente percebe disso, né, Valdir? Ninguém aqui está dizendo que o espírito só é aproximado do médium à noite, pelo sono, não, nada disso. Ou em algum momento. Não, o trabalho é constante, 24/7, né, como os americanos dizem. Como nós percebemos o envolvimento vai mudar da nossa concentração, do nosso nível de atenção. Para mim, eu sou dependente da mecânica do trabalho. Por isso que eu vou dizer, acho que pela terceira vez, né? O método funciona. Então, se você obedecer o trabalho feito de educação, desenvolvimento, enfim, não importa, você vai conseguir. Todas as pessoas são médiums, né? A mediunidade é parte da natureza. Não é uma propriedade especial, um dom, um talento. Isso. Então, para mim, o que tem sido muito útil é obedecer a mecânica do treinamento, a disciplina do treinamento, e aí há dias em que eu consigo perceber o envolvimento de forma mais fácil e há dias em que, por causa do meu estado mental, isso é mais difícil. Então, Rodolfo, eu queria fazer uma observação que eu achei muito importante você falar sobre a mecânica dessa forma da mediunidade. Por quê? Porque ela é tão importante para o teu desenvolvimento, aquele médium que talvez não seja muito sensitivo, conseguindo esses procedimentos, você pode desenvolver melhor, mas isso também é importante para aqueles médiuns que não conseguem se controlar, que em qualquer lugar, estou aqui no meio da aula e, um espírito se aproximou e eu dei passividade. Não, entendeu? Esse tipo de treinamento, esse tipo de procedimento, ele ajuda tanto de um lado, quanto também você conseguir se coordenar. A mediunidade de cada um de nós surgiu em algum momento, alguns de nós desde a infância têm percepções que foram se alterando durante a vida e, particularmente no meu caso, eu tive situações, principalmente na adolescência, dessa mediunidade ela ser muito ostensiva e muito prejudicial para mim também. Então, esse tipo de mentalidade de treinar-se foi muito importante, foi essencial para que eu não tivesse problemas. Claro. Acho que é uma das grandes contribuições do espiritismo, né? Estudar o conhecimento, produzir conhecimento acerca da realidade, porque nós estamos falando de uma realidade feita de dimensões que se integram, né? E que faz parte da nossa vida comum. Então você tem o estudo, o conhecimento, e tem a prática, que é a prática de educar uma capacidade que é natural de todos nós, né? Ouvinte, entendam o seguinte aspecto, tá? Estando conectado o médium com o espírito, ele passa a ter esse papel de transmissor da mensagem. Então o médium, basicamente, ele vai traduzir o pensamento do espírito e colocá-lo em forma de palavras. Aqui ocorre, dentro do centro, aquilo que a gente chama de animismo, né? O fenômeno do animismo. Como é essa experiência para vocês? Vocês conseguem traduzir com exatidão aquilo que o espírito quer expressar? Então, Dayan, animismo é um tema demonizado dentro do espiritismo, né? Pois é, um absurdo. Como se fosse possível, só fazer aqui esse reparo para o nosso ouvinte, né? Animismo seria o médium estar manifestando a si mesmo e não a um espírito, né? Então ele estaria num estado de consciência alterado, não teria um terceiro falando por ele, mas seria ele mesmo se manifestando. Não dá, não existe comunicação mediúnica 100% autêntica, toda comunicação mediúnica tem uma carga de animismo, e eu honestamente me preocupo 0% com a ideia de animismo, não acho que isso seja algo que torne a comunicação pior, né? Animismo é diferente de mentira, de mistificação. Então, existe um médium que está mentindo e dizendo que existe um espírito que está dizendo tal coisa. Isso Mentira. Não é animismo, isso é sacanagem. Fraude. Isso.
Animismo é o médium não saber que ele está manifestando uma imagem subconsciente dele, uma imagem do passado, uma lembrança que ele não sabia que tinha, alguma coisa, e ele não sabe que aquilo é ele não está agindo voluntariamente nesse sentido. Então, eu, sempre que estou durante a comunicação, eu procuro me anular, tirar o meu pensamento do que está acontecendo, enfim, e tentar ser o máximo transparente possível. Então, claro que há coisas de mim, se o espírito se manifesta por mim ou pelo Rodolfo ou pela Jussara, claro, vai ser diferente, porque cada um de nós tem um jeito diferente de compreender a realidade. Eu não me preocupo, e eu diria o seguinte, Dayana, na minha experiência mediúnica, eu diria para você que nas comunicações mais emotivas, eu tenho menos participação anímica. Nas comunicações mais racionais, mais intelectuais, eu tenho mais participação anímica. Mais ou menos como o lance do Código Penal, sabe? Do dominado por influência, não sei o que, emoção lá, por... Violenta como emoção. Você é o penalista. Isso, dominado por violenta emoção. Então, quando a violenta emoção domina, eu acho que essa comunicação tende mais à autenticidade do que a comunicação puramente intelectual, na minha experiência. Vocês percebem assim também? Vocês recebem uma ideia e traduzem, obviamente. Eu não sei porque o Valdir fala hoje, nos seus 20 anos de experiência, mas eu digo por mim, no meu começo de desenvolvimento mediúnico mesmo, eu tive muito medo do animismo. Justamente porque, apesar de saber do conceito do que seria o animismo, eu tinha o medo da fraude. Eu tinha o medo da mentira, eu ficava insegura no sentido, será que não está sendo loucura da minha cabeça, eu estou levando isso de forma incorreta para alguém, né? Eu tinha essa preocupação, mas eu recebi um direcionamento do dirigente que foi muito libertador para mim, de dizer o seguinte: Jussara, você está começando, então deixa vir. Com o tempo, se for o caso, você vai identificar, você vai saber separar isso. E de fato, isso foi libertador para mim, acabou com qualquer insegurança, mesmo porque o grupo que nós estamos é um grupo muito unido e é um grupo que não deixa com que você tenha inseguranças, vergonha, né, de se expressar. E com o tempo, de fato, isso foi sendo trabalhado e tem como se identificar isso claramente. Inclusive, quando em alguma comunicação você percebe que o espírito está transmitindo determinada sensação, determinada informação, mas você, por outro lado, também vai falar isso e vai traduzir isso a partir do teu conhecimento, a partir da tua vivência, do que você entende. No meu caso, as minhas passividades, elas são, para mim, muito interessantes, porque eu nunca imaginei que fosse assim. Eu fico como se fosse uma espectadora. Eu estou ali, vendo o que está acontecendo, tendo o meu nível de controle, mas quem fala, quem sente, quem vivencia é o espírito. Tanto é que eu passo, depois de um tempo, eu sinto, eu sonho, tenho lembranças dele, de quem se manifestou ali. Isso, inclusive, até depois da mediúnica, e isso é muito interessante. Mas como eu tenho esse certo deslocamento, eu consigo identificar muito bem, isso aqui sou eu, isso aqui é ele que está se manifestando. Mas eu acho que isso é uma preocupação que, de fato, como o Valdir falou, a gente não deve levar isso como se fosse o grande problema na mediunidade. Siga, deixa vir e, com o tempo, se for o caso, vai sendo trabalhado. Eu tenho uma opinião, Dayana, já discutimos isso muitas vezes, né? De que a importância que o animismo adquiriu nos folclores da doutrina espírita nas últimas décadas, ela é relativa, ela tem uma conexão direta com problemas de natureza ética. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas passaram a valorizar demais figuras públicas, médiums. Isso ganhou um valor dentro da doutrina espírita que fez com que a busca por perfeição durante o transe mediúnico se transformasse numa espécie de obsessão, né, numa cultura obsessiva. Claro que como um elemento, como uma característica fundamental para a gente entender o transe, a gente precisa discutir o animismo. Por outro lado, ele só passa a ser um problema grande demais se o seu grupo começa a criar, na sua dinâmica interna ou na discussão com o mundo lá fora, valores que são desvirtuados, né? Olha, aquele médium ali, ele é um médium puro,
Ele é mecânico. Aquele é o profeta da voz de Deus, sabe? Porque ali, quando o espírito se manifesta ali, a gente pode, e depois ele ainda, é só ele que dá passividade para espírito de luz. E a gente sabe que quando o espírito de luz fala por ele, é espírito de luz mesmo. Uma coisa começa a vir junto com a outra, e isso começa a gerar pressão sobre o trabalhador comum. O trabalhador comum, que tá ali para dar uma contribuição na assistência espiritual, começa, será que sou eu? Será que não sou eu? Será que sou eu? Será que não sou eu? E não trabalha. O método foi feito justamente para ir, por si mesmo, depurando isso, né? A gente, com o tempo, vai aprendendo a melhorar, e também a própria dinâmica da reunião vai filtrando para que a conta no final fique positiva, ou seja, para que os transes possam ter ajudado mais espíritos, né? Menos do que ter causado problema. Sim. Então essa é a minha primeira observação. Meu segundo ponto é que, como o Valdir disse aí, o que me ajudou a lidar com essas pressões do animismo, né? Ai, sou eu, não sou? Em primeiro lugar, a pessoa tem que se conhecer melhor, né? Ela tem que conhecer a natureza dos próprios pensamentos. Isso foi o que mais me ajudou. Então tem muita gente que não para nem um pouco para fazer uma autorreflexão, para pensar em si mesmo. A Jussara falou em meditação. Escolha a prática que quiser. Vá lavar louça e pensar na vida com mais clareza. Então quando você chega na mediúnica e tá lá, você sabe, olha, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é a minha escola, isso aqui são meus desejos, etc. Foi o que me ajudou bastante. Eu sou aquele médium que antes de qualquer transe começa. Que tipo de gente tá por aqui? O que tá acontecendo? Eu penso mesmo. Eu interrogo os espíritos, né? E aí os trabalhadores espirituais que estão ali me ajudando, eles vão me dando dicas. Dá uma olhada só aqui, ó. Tá percebendo como é que essa pessoa tá? Tá vendo essa mulher? Para pra pensar aqui. Sintoniza com ela o sofrimento que ela tá tendo pela distância com o filho. Entendeu? Aí eu, mas eu tenho filhos. Eu começo a sentir o sofrimento de se distanciar dos filhos. Ela falou, dá uma olhada só. Ela perdeu um bebê. Eu nunca perdi um bebê, sabe? Eu dialogo com o espírito e em poucos segundos hoje, lá no começo era mais difícil, mas hoje em poucos segundos algumas informações básicas já me ajudam a perceber com mais clareza e a fazer aquilo que o Valdir falou, a deixar o espírito se manifestar com menos obstáculos, dentro das regras que o nosso grupo estabeleceu para que isso aconteça. Feita a conexão com o espírito, tem início o diálogo, né? Ali entre o espírito, por intermédio do médium, e a pessoa designada para a conversa, né? Nós chamamos de dialogador. Durante os diálogos, vocês também conversam, né, com os espíritos ou deixam tudo na mão do dialogador? Porque o Rodolfo já falou que ele bate um papinho. Como é que vocês fazem isso? Porque às vezes o dialogador está meio perdido na conversa, né? No meu caso, daí é muito difícil eu conversar diretamente com o espírito. Porque como a minha passividade é isso que eu falei, eu fico como uma espectadora, eu olho, eu tenho coordenação, mas eu meio que me afasto um pouco. Mas ao mesmo tempo é como se eu me tornasse aquele espírito, porque eu consigo ver, consigo sentir. Então assim, fica muito difícil de eu fazer esse diálogo. O que quando eu sinto que não, a conversa, o diálogo não está fluindo, né? Porque assim, só um parênteses, às vezes, isso é muito importante, basta uma palavra, basta uma frase para destravar a lembrança, destravar um sentimento naquele espírito que vai dar uma amplitude absurda e vai ajudá-lo efetivamente. Então, muitas vezes o dialogador, ele não tem essa percepção e trava uma conversa que é muito rasa, assim, o espírito vai estar ali conversando, mas o ponto e o problema que precisa ser atingido não vai ser atingido, né? Essa percepção do dialogador é muito importante. Tá? Feito esse parênteses, o que acontece, e eu já fiz algumas vezes, quando a conversa, eu de fato vejo que aquele espírito, ele precisa acessar uma lembrança ou acessar determinada situação, que é para isso que ele foi ali, e o dialogador não está conseguindo, eu meio que falo assim, eu desconecto com o espírito, chego no dialogador, olha, eu acho melhor você começar a seguir por esse caminho. Tenta falar da mãe, tenta falar de um brinquedo. Lembra ele de uma vela, porque eu só vi a vela, entendeu? Beleza, Jussara. Ok, fecho meus olhinhos, me acalmo e conecto de novo. Conectou, o dialogador vai lá, começa a conversar com ele, aí dá aquela palavra, dá aquela informação que eu passei. E aí flui. Mas eu, mediunizada, em passividade, dialogar em pensamento com ele, não. Se eu já fiz, eu evito. Não é minha característica. Não é certo nem errado, é só não é minha característica. Eu não trabalho assim como o Rodolfo e a Jussara. A minha regra básica é o diálogo é do dialogador. Então eu procuro não intervir de nenhuma forma.
Às vezes é um pouco angustiante perceber como o dialogador está indo para o caminho errado. Por que eu ajo com essa percepção de que o diálogo é do dialogador? Porque o meu estado de consciência está alterado, né? Eu estou compartilhando com o espírito as emoções que ele tem naquele instante. Então a minha própria capacidade de julgar se aquele diálogo está sendo corretamente conduzido ou não, ela diminui. Mesmo assim, às vezes, o que eu quero dizer com o dialogador estar indo para um caminho que eu não acho correto? Não é que eu não acho, é que o espírito não está vendo produtividade naquilo que está sendo dito. Então eu procuro anular o meu julgamento sobre a conversa e aprofundar-me nas emoções e nos sentimentos do espírito. Então, se o dialogador se afasta ou está falando alguma coisa que não tem a menor repercussão naquela individualidade, eu procuro me aprofundar no sentimento dela para que seja o mais autêntico possível. No máximo, às vezes isso tem uma relação mais com as minhas sensações do que com uma vontade positiva de intervir no diálogo, eu posso fazer algum tipo de sinal. Se o cara é, por exemplo, um suicida que se enforcou, normalmente ele vai estar com o pescoço numa situação de desconforto muito alto e não raro eu acabo levando a minha mão até ali, sinalizando esse desconforto e o dialogador acaba percebendo que tem algo errado ali. Mas é menos uma vontade de intervir, não, eu vou dizer para ele que o cara está assim, fazendo isso, e mais uma consequência do meu desejo de aprofundar aquela comunicação. Procuro retirar todo o aspecto intelectual do meu intelecto da comunicação. Então, eu permito que as nossas emoções se aprofundem para que aquilo tenha um pouco mais de fluxo por mim. Funciona melhor para mim assim. Então, se ele está sofrendo, se ele está com raiva, se ele está dolorido, se ele está deprimido, eu permito que essas emoções sejam extrapoladas, digamos assim, para mim. Eu não costumo intervir na comunicação. Eu não pergunto para os amigos espirituais em volta, como o Rodolfo faz. Eu não faço um questionário de quem está aqui, por que está, para que serve, o que é aquilo. Aliás, eu frequentemente eu evito ao máximo possível saber o que está acontecendo na mesa. Eu me resguardo para não ouvir nem os médios que estão em volta. O meu estado de concentração é para tentar estar distante de todo mundo que está ali. E eu frequentemente nem ouço mesmo o que aconteceu na mesa. Então, Dayan, só uma coisa. O Valdir disse aí que eu e o Sara fazíamos isso, aquilo, nesse sentido de conversar mentalmente com o espírito. Eu não fico conversando mentalmente com o espírito que eu vou atender. Sim, eu tento conversar mentalmente com os trabalhadores da reunião. Aí sim, isso eu faço. Aí é exatamente como o Valdir acabou descrevendo. Não tento, nem sou capaz, nem se tentasse eu acho que eu conseguiria entender a dinâmica toda da reunião. E é por isso que a gente tem um dirigente, né? Por isso que eu acho que, mais uma vez, eu vou elogiar o método, né? Tem o dirigente da reunião, cujo papel é esse, inclusive. Quem deve estar com a percepção mais afiada, né? Uma intuição mais afiada para entender as necessidades da reunião é o dirigente. Ele tá lá pra isso, não é meu papel. Agora, não, com certeza. Com relação ao que acontece comigo, aí sim, eu tento ao máximo que eu posso compreender qual é a minha tarefa no dia. Então, por exemplo, há dias em que a minha tarefa é dar capacidade para 3 espíritos que estão doentes e mais ou menos perdidos de consciência, e o transe será simplesmente para que eles possam receber uma instrução, uma palavra de conforto para melhorar o estado deles. Então eu tento ali com os meus companheiros do mundo espiritual entender o que eu tenho que fazer para eles, né? Mas não, a sua pergunta, objetivamente falando, eu não dialogo com o espírito, justamente por aquilo que o Valdir falou. Tenho dialogador para isso. Aí eu vou na mesma linha do que ele diz. Às vezes o dialogador está um pouco perdido ou está indo numa direção que pode não ser aquela que corresponde ao sentimento do espírito, aí você vai lá e dá umas dicas, né? E isso que ele citou, o Valdir citou, eu faço também. Uhum. É o caso de botar a mão aqui, botar a mão ali com o mínimo gesto. Para que o nosso ouvinte saiba, o nosso grupo é um grupo nesse sentido bastante tradicional, né? A gente procura se mexer o mínimo, fazer o menor número de movimentos possível, né? De manter uma certa ordem em razão do recinto que a gente utiliza, porque o recinto não é grande, então é todo mundo sentadinho. Então vai ter um médium aqui ou ali, uma médium aqui ou ali que vai dar uns tapão na mesa, que vai dar, né? Vai fazer uns gestos mais... Mas a gente procura ao máximo evitar que isso aconteça. Mas se o médium puder
né? Olha, minha cabeça aqui não tá... o que aconteceu comigo aqui? Minha cabeça não consigo enxergar direito, um acidente de moto, né? O rapaz desencarnou no acidente de moto, sabe, uma coisa assim? Aí também eu faço. Vou convalidar a opinião do Valdir. Acho que a opinião do Valdir é mais do que uma opinião. Ao mínimo, eu não recomendaria para os médiums que estão ali no trabalho da passividade fazer o trabalho que não é dele. A orientação que se tem é essa, né? Mas eu, como dialogador, confio menos na minha intuição, talvez, do que devesse. Aliás, não confio nada nela. Sempre que chega alguma coisa, eu fico muito preocupado durante o diálogo. Então, o que a gente faz, eu pelo menos, né, é uma leitura completa dos movimentos corporais do médium, mas, claro, especialmente daquilo que ele está falando. Quando tem alguma coerência, você consegue pegar a ideia, entrar na conversa, né, se inteirar do que está acontecendo, do problema, enfim, para conseguir manter um diálogo ali minimamente coerente, né? Senão ficam duas pessoas falando, cada um falando uma coisa e ninguém se entende. Isso já aconteceu, de eu fazer um diálogo e depois que o espírito desconectou e foi embora, ao final, conversando com o médium, falar, você estava falando assim, assim, assado, mas quando ele disse isso, ele estava pensando em tal coisa, era tal coisa que ele estava querendo. Quer dizer, o espírito, ele externou a vontade, uma ideia, só que eu entendi algo diferente e conduzi a conversa para um caminho completamente nada a ver. Isso pode acontecer. Por isso que eu perguntei para vocês, porque eu tenho relatos de outros colegas médiums que eles interferem mesmo na conversa. Não raro, deixa o dialogador de lado e se deixar, ele conversa sozinho aqui e tenta resolver o BO. Tem alguns problemas porque você está muito envolvido na coisa. Então é mais fácil você, inclusive, ser enganado, porque você tem um envolvimento muito grande. Quem está de fora está tentando buscar certas informações, então, em tese, ele seria mais difícil de ludibriar, né? Essa seria uma das recomendações para que o médium não se envolva nesse sentido diretamente com o médium, para ele não se submeter, talvez, a um engano, né? E de toda forma também, Dayan, o espírito, a princípio, né? Esses espíritos vão ser atendidos, e alguns mais que não se manifestam, mas estão lá para o atendimento, eles participam da reunião inteira. Então, por mais que de repente algum dialogador dê um direcionamento que é um pouco diferenciado do que realmente era preciso naquele momento, no decorrer de toda a reunião, aquele espírito vai receber a sua ajuda, vai receber o seu direcionamento. Então, assim, de fato, eu acho, mesmo porque eu acho que é impossível você estar em passividade e você fazer o diálogo. A mesma pessoa e a sustentação, porque senão não teria reunião mediúnica, não seria necessário. E é necessário. Agora, como o Rodolfo falou, eu acho que às vezes, dependendo a dica, como o Valdir, um negócio aqui, uma vela, uma carta, tô vendo uma carta, para tentar abrir um pouco mais o diálogo e expandir um pouco mais, né? Enfim. Os dialogadores agradecem, garanto. Olha, ainda dentro da reunião tem uma turma, né, que costuma se posicionar fora da mesa e normalmente ao redor dela, né? Às vezes, algum fica também na mesa, que é chamada a equipe de sustentação. Para o nosso ouvinte, essa equipe de sustentação, ela tem uma tarefa primordial de doar fluidos para a reunião, para manter um ambiente com os fluidos necessários aos atendimentos, às comunicações, enfim. Vocês, enquanto médium, vocês percebem a atuação dessa equipe? Vocês conseguem perceber oscilações na ambiência fluídica, né? Quando alguém perde a concentração ou quando a reunião está muito conturbada, com muitas comunicações ao mesmo tempo? Como é que é isso para vocês? No caso, eu separaria em duas questões aí. Primeiro, a questão da equipe de sustentação. Para mim é primordial. Eles que vão dar, de certa forma, um tom, que vão ajudar e dar segurança também para o médium em relação a toda a proteção que está ali. São eles que vão doar essa questão energética para nos ajudar a dar passividades que muitas das vezes são passividades extremamente difíceis, porque são espíritos extremamente complicados. Então essa sustentação é absurdamente necessária. Tanto é que às vezes falta um pouco mais de pessoas, a equipe de sustentação está no número menor, ou talvez em algum dia ela não esteja tão concentrada, as passividades tendem
a ser um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis de você fazer a conexão, de entender qual o sofrimento, qual a situação que está acontecendo com os espíritos ali que se apresentam. Então, para mim, é primordial. Em relação também à questão da ambiência fluídica, a gente tem no nosso grupo determinadas reuniões em que você sente claramente quando determinados grupos se aproximam. Conversando com os outros colegas, né? Eles também dizem a mesma coisa. Você consegue perceber claramente quando determinados grupos de espíritos chegam até a reunião e vão se manifestar. E dependendo da origem, do tipo deste grupo, do tipo do espírito, toda a ambiência fluídica ela se altera. Toda, completamente. Eu acho que o Valdir também, eu acho que ele tem essa percepção também. Minha observação sobre isso vai no seguinte sentido, Ju. Eu acho que o trabalho da sustentação demanda provavelmente os indivíduos mais disciplinados, porque se passar 40 minutos, 1 hora em oração constante, sem deixar a mente ficar voando por aí, é muito difícil. Eu sinto, assim como você, é claro, a importância dessa concentração mental dos sustentadores, mas eu vou usar uma metáfora, porque para mim a coisa é menos clara do que seja para você. Para o nosso ouvinte saber do que eu estou falando, pense, por exemplo, em você, ouvinte, está chegando numa feira. E aí você passa por uma barraca, tem alguém gritando uma coisa, outra pessoa gritando outra. Quando você chega no meio da feira, é uma gritaria danada, um barulho disperso e ninguém se entende. Quando a sustentação não está funcionando bem, para mim é como se fosse essa gritaria da feira. Um barulho difícil de identificar e que me dificulta bastante a conexão. Quando a sustentação está bem, quando os amigos que estão na sustentação estão concentrados e, enfim, tão disciplinados, é como estar numa grande igreja sozinho, como se eu tivesse mergulhado num ambiente silencioso, num ambiente quase que acústico, mas sem distrações. Sim, Dayan, dá para sentir a sustentação, dá para sentir o que os outros fazem. Eu sinto nesse sentido menos objetivo que a Jussara, talvez. Óbvio, é evidente que o trabalho deles é muito importante, mas na medida da importância também vem a capacidade de atrapalhar. Quando eles não estão bem, a reunião desanda inteira. Uhum. Perfeito. Rodolfo, alguma consideração? Não, fecho com a Jussara e o Valdir, acho que a síntese que eles fizeram é perfeita. Também isso que o Valdir falou traduz perfeitamente o que eu sinto. Gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes, né? Se o teu centro espírita, o teu grupo aí, coloca médium A, médium B num pedestal e tal, derrube o pedestal. Quem deveria merecer crédito por todo esse trabalho é mesmo essa equipe que tá lá, sai de casa para ficar em silêncio, não recebe crédito por nada normalmente, né? Não é famoso no centro, não é famoso no YouTube, mas o trabalho mediúnico é um trabalho de doação. É um trabalho de doação do tempo, é um trabalho de doação dos fluidos, é um trabalho de doação de energia mental, é um trabalho de doação de amor. Então, para ficar dando apoio e suporte para que o trabalho ocorra bem, com toda essa disciplina, é preciso muito esforço. E nós costumamos valorizar muito pouco essas pessoas que estão sempre no anonimato. É importante dar esse recado, né? O trabalho mediúnico é um trabalho material e espiritual que depende muito de uma mecânica fluídica super sensível. E o grupo de sustentação é essencial para que ele ocorra bem. Perfeito. Nós já vamos nos encaminhando aqui para o final. Tem mais 3 perguntinhas para a gente encerrar. Queria que vocês respondessem aqui, se possível, bem brevemente, para o nosso ouvinte entender. Lá no SEAC, no centro que nós trabalhamos, existe ainda na reunião mediúnica uma terceira parte, que é um espaço que nós abrimos para a manifestação ali dos mentores do grupo ou de outros espíritos que são simpáticos ao trabalho. Então eu pergunto para vocês, a conexão com esses espíritos, ela é igual a dos espíritos que se comunicam no atendimento regular? Qual é a diferença que vocês percebem? Dayan, para mim isso é bem contra-intuitivo. A conexão com eles para mim não é igual. É muito mais difícil para mim eu conseguir, digamos, fechar o circuito com um espírito superior, um espírito mais equilibrado, etc., do que com alguém que já chega me tomando. Talvez porque eles sejam mais educados, mais sensíveis, mais preocupados com o médium. Eu demoro bem mais tempo para conseguir entrar em sintonia. E, claro, já está no final da reunião, então também estou cansado. Já foram aí 40 minutos, 50 minutos de outras atividades. Mas, sendo muito claro, para mim é mais difícil entrar em sintonia com os espíritos superiores do que com a rapaz.
Eu também, assim, eu acho que não tem nem mais o que falar. Valdir falou claramente o meu sentimento também. É diferente, e em ser diferente significa que é muito mais complicado. Não sei se somente pela questão da afinidade também de seres espíritos superiores, ou também em acréscimo o fato de estarmos mais cansados. Mas de fato, é mais difícil e é diferente. Eu fecho com os dois, mas eu só queria, enquanto vocês trocavam de ideia, eu ficava aqui pensando num detalhe que desde o começo sempre me batia firme na cabeça, eu ficava pensando, nossa, vai chegar a hora de transmitir mensagem dos espíritos de luz e tal, né? Os fluidos deles são maravilhosos, e na hora de falar, como é que vai ser? Os fluidos são, a presença é maravilhosa, é fantástico ter grandes companheiros do lado da gente, né? A gente nota modificações gerais no ambiente, você fica feliz, ajuda a recuperar até o seu ânimo. Mas assim como a gente, por exemplo, no meu caso, né? A gente treina muito para não deixar os espíritos que estão em sofrimento, com mais dor, revoltados, ódio, vingança, assumirem um controle de tudo que está acontecendo. Então existe uma disciplina mental, né? No meu caso, eu me questionei muito com relação àquelas mensagens do fim da reunião e como esses benfeitores se apresentam e falam, né? É mais difícil, mas eu desenvolvi uma ética de trabalho que é mais ou menos a seguinte, né? Não me vem com adjetivos muito enrolados, com uma fala empolada e etc, eu nem deixo falar. Então assim, eu queríamos aqui em nome de todo... Não, gente, olha só, a gente tá cansado, o pessoal tá estressado, manda um oi pra galera e se puder dizer algo prático, melhor ainda, né? Tipo, descansem cedo hoje que a gente vai dar um grau aqui e ajudar vocês a se recuperarem. Eu tenho uma visão bem objetiva da coisa, né? Então aqueles espíritos que passam mensagem pelo Divaldo lá, falando das gárrulas crianças ou dos... não tem condição. Rodolfo, mas aí é criar muita barreira. Nada. A gente também precisa disciplinar os espíritos que convivem com a gente, entendeu? Eu falo assim, quer passar uma mensagem? Show de bola, tamo aqui. Mas assim, eu também tô aqui, então vamos fazer um acordo, né? E aí acho que vai melhorando, com o tempo foi. Nosso grupo é dirigido por uma benfeitora, ela é muito gente boa, né? Eu, por exemplo, quando transmito as mensagens dela, ou do pessoal da segurança, né? Cada dia que passa eu acho mais tranquilo. Ela vem, ela se aproxima, e aí, tudo bem? Tá de boa? Eu falei, tô de boa, vamos lá, vamos bater um papo. Pessoal, é o seguinte, tem um negocinho, tem um negócio assado acontecendo. É um acordo, né? Todas as partes precisam estar conscientes desse acordo. Mas, de geral, já que a gente tá ali para assistência espiritual, o maior tempo que a gente passa é com gente igual a gente, né? Então é mais fácil lidar com gente igual a gente complicada, problemática. Vamos lá, pra gente ir encaminhando aqui então o programa. Encerrou a reunião, é hora de ir embora. Como é que vocês lidam com o pós-reunião? Vocês conseguem dormir? Pensam nos atendimentos? Né? As impressões das comunicações, elas duram a passar? Como é o dia seguinte? Dayan, pra mim a resposta também depende muito, depende da passividade. Assim, uma coisa que eu quero deixar claro, sempre depois da reunião a sensação é sempre de muita segurança, de que você não vai ter problemas, de que você não vai sofrer nenhum tipo de dano emocional, espiritual, qualquer coisa que seja. A gente sai de lá, por isso que é uma reunião mediúnica, você está envolvido com toda a segurança, você sai de lá com muita segurança. Entretanto, dependendo do tipo de atendimento que você teve, você pode continuar esse atendimento à noite, durante a semana, se desprendendo do seu corpo. Há situações em que, algumas vezes, alguns dos espíritos, eles tinham uma afinidade muito grande, então aquela dor, aquela lembrança permaneceu comigo, uma certa saudade, mas isso vai se dissolvendo. E isso é muito variado conforme o tipo de diálogo que ocorre. O que se tem que ter em mente é que, havendo um grupo muito bem formado, um grupo coeso, com base, você vai estar sempre em segurança. Essa preocupação não vai existir para você. O depois, aí para mim, pelo menos, é sempre muito variado. Eu nunca saí sentindo dor, tristeza, sensação ruim no meu corpo, nunca. Agora, é óbvio, dependendo da comunicação, há lembranças, há saudades, há trabalho também a ser continuado. Então, esse tipo de coisa, pelo menos comigo, acontece. Minha regra geral é sair fisicamente cansado, não raro com fome. Eu adoraria, por exemplo, que o Wagner levasse mais vezes o pão que ele faz para a reunião mediúnica, ou que a dona Quitéria fizesse mais bolos. Bolo, né? Pão, um lanche. Exatamente,
Que, aliás, quem fizer bolo, pão, quitutes, essas pequenas coisas, os médiums agradecem ao fim da reunião, tá? Pode levar também um chazinho, um cafezinho, um suco. É muito bem-vindo. Sim. Eu vou pular o café por causa dos meus problemas de sono, mas eu só tô geralmente cansado ao fim da reunião e assim, eu volto pra casa, tomo meu shake e vou pra cama direto, porque, como todo mundo sabe, eu durmo cedo. Então, na segunda-feira já tá meio tarde pra mim quando eu chego em casa. Já tá pra lá do terceiro horário. Como eu não sou chefe, né, Valdir, eu tenho que chegar em casa e começar outro turno de trabalho normalmente, né? Então eu só tenho as madrugadas para fazer trabalho de pesquisa. Então eu gostaria muito de chegar em casa e só tomar um chazinho, um shake e dormir tranquilamente. Segundo minhas convicções próprias, nunca achei que daria um médium, né, de passividade, psicofonia e tal. Eu sempre imaginei que eu faria um treinamento, contribuiria de alguma forma e não teria outros impactos, mas teve. Muitos. Então, sim, eu passei a me sentir mentalmente esgotado, fico cansado mesmo, claro, mais uma vez, né? Tem o estresse, a vida complicada, muitos turnos de trabalho, uma casa complexa, tudo isso se junta. Mas eu notei ao longo do tempo que o trabalho que acontece após a reunião, ele também será muito exigente. Este é o meu recado a partir da minha experiência pessoal. Minha mãe, que é médium há trocentos anos, né? A minha família sempre foi muito envolvida com o espiritismo e o trabalho mediúnico. Não dá para desrespeitar todo conselho que seguir numa linha da moderação, do equilíbrio, do autocuidado, porque é um trabalho exigente, sim. Nós ainda somos jovens, né, Jussara? Nós somos adolescentes quase, 40 anos, enfim. Todo mundo malha, todo mundo cuida da saúde, todo mundo faz dieta. Aqui no nosso grupo ninguém fuma. No nosso grupo ninguém é usuário de substâncias pesadas que atrapalham o organismo. O Dayan torce pro Vasco, isso causa uma dor diferente, né? Que é uma coisa assim que preocupa. Mas de resto, nossa vida é boa, nossa vida é economicamente estável sob muitos aspectos, né? Todo mundo tem um monte de desafios, mas a gente tá bem, numa média bastante equilibrada, ainda mais num país tão complicado. Mesmo assim, é um trabalho com pessoas, né? Algumas delas estão mortas, mas não deixam de ser pessoas. E é um trabalho com pessoas que estão, na maior parte dos casos, com muita dor, com muito sofrimento. Então interrogue aí uma técnica de enfermagem voltando num hospital público que está atendendo Covid com doentes nos corredores. Como é que ela vai ficar quando chega em casa? Né? Se a pessoa não se cuidar, se ela não comer bem, né, moderadamente, descansar muito, o descanso é importante, ela não vai se recuperar. Então o que eu notei ao longo do tempo, Dayan, é que voltar para casa, voltar a mexer com coisas do trabalho, né, dormir pouco, já acordar envolvido com outros problemas terá consequências. Porque o trabalho espiritual nunca para. Ele é dividido em estágios, né? Estágios de envolvimento mais profundo e doação mais intensa, e estágios com menos. Mas é uma doação. Para mim, o trabalho com a mediunidade supera as exigências, qualquer outro tipo de exigência que eu possa sentir com relação, por exemplo, a fazer caridade, a distribuir cesta básica, a fazer obra social. Para mim, o trabalho mediúnico teve esse impacto. É onde eu sou convocado a níveis de doação que eu nunca imaginei que ia ter. Tirando, claro, os cuidados com a minha família, com os meus filhos, né? Claro. Que não tem comparação. E para mim tem sido fascinante, mas tem sido muito exigente. É um desafio, né? Eu acabei reservando aqui por último a pergunta do Carlos, lá do Embratel, porque eu achei ela da maior importância. Eu gostaria que vocês respondessem sim ou não. Não precisa fundamentar, mas se quiserem pode, mas sejam breves. Vocês se sentem especiais por poder se comunicar com os espíritos? Acham que alguma... Pode todo mundo falar junto, num coro? Tipo, num coro? Acham que alguma deferência, né? Dentro ou fora do centro, ela deve ser dispensada a vocês por conta dessa faculdade? Vamos fazer em coro isso? Vamos. 1, 2, 3. Não! Especiais, né? Chega cedo, pega a chave, vai embora depois, arruma tudo, gasta o dinheiro, gasta seu tempo. Programão, hein? Programão. Programão. Não é isso, médium não é especial. Médium é gente como a gente. Claro. E sofre como todo mundo, tem que lavar a louça antes de ir pra reunião. Esqueçam esse negócio de ficar endeusando o médium.
Agradeço por tudo, a paciência dos nossos ouvintes. Rodolfo, nossas palavras finais, e aí eu deixo para todo mundo se despedir. Eu já vou me despedindo. Tchau, um grande abraço, até o próximo. Abração para todo mundo. Abraço, galera. Isso aí, muito obrigado. Hoje o nosso episódio foi mais longo, né? Eu imagino que as dúvidas de vocês sejam grandes. Nós também somos cheios de dúvidas. Esse bate-papo vai continuar. A gente abriu hoje uma série sobre a mediunidade. Então acompanhe a gente lá no Instagram, @ocastdosespíritos. Mande o seu direct, curta lá as nossas postagens, compartilhem. Não esqueçam de ensinar o pessoal em casa a ouvir podcasts, né? Para muita gente, ainda uma mídia nova. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e nos outros agregadores de podcast. A gente também tem um site, basta colocar no Google O Cast dos Espíritos, você vai encontrar a nossa página com todos os nossos episódios. Nos vemos no próximo. Até logo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.